Olá, amigos! Que tal nós refletirmos sobre a vida, sobre a morte? Porque a morte ainda é um grande mistério para muita gente. Muitos acham que a maior desgraça que pode acontecer na vida é a morte. E quando nossos entes queridos vão lá, para outro plano, nós sentimos um vazio, uma saudade, sofremos. E para muitos a situação ainda fica mais difícil, porque eles têm dúvida, uma incerteza em relação à continuidade da vida após a morte. É um desconhecimento, um despreparo muito grande. A grande escritora Sueli Kaldashuber, no livro fantástico Transtornos Mentais, escreve: vive-se como se não houvesse a morte. Vive-se como se o ser humano fosse o autor da vida. Vive-se de forma inconsequente e com total indiferença ante o significado da própria vida. Vive-se sem fé em Deus. Vive-se sem se dar conta de que fomos criados por Deus. E o que é pior, vive-se com a crença de que Deus é um ser cruel e vingativo e que pune os seus filhos com castigos eternos. Quer dizer, nós projetamos em Deus a nossa própria sombra interior, as nossas imperfeições morais. E diante dessa forma de viver, a morte se torna algo assim desesperador. A psicóloga e mestre em filosofia Lidiane Feitosa Pinto escreveu um artigo, está lá na internet, cujo título é A Reprodução da Morte, desde o medo dos povos primitivos até a negação da atualidade, onde ela explica que no passado o homem temia a morte, ficava angustiado, claro, mas esses sentimentos eram traduzidos em palavras, eram canalizados nos ritos familiares, sociais. Mas hoje o homem prefere se afastar, prefere fugir, seguir a vida como se a morte não existisse, diz a psicóloga Lidiane. E é o que a Sueli escreveu: vive-se como se não houvesse a morte. A Sueli Kaldashuber. Então, falar da morte gera um desconforto, porque, diz a Lidiane, a própria morte se tornou algo individual, solitário. A cultura do Ocidente expulsou a morte de sua reflexão. Então, hoje nós vamos fazer assim uma pinceladinha, umas pequenas reflexões sobre vida e morte. A psicanálise explica que, pelo fato de temermos a morte, nós a negamos, mas o nosso inconsciente está convencido da imortalidade da alma. É a psicanálise que nos explica. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 4 e 5, a espiritualidade indiretamente fala do inconsciente. Diz que a nossa alma se emancipa durante o sono, então vai se relacionar com os espíritos lá no plano espiritual, são os sonhos. Ou seja, quando nós dormimos, o nosso espírito está semi-liberto desse corpo físico, então vai para o plano espiritual. Mas quando a gente acorda, a gente não lembra por onde andou, não consegue lembrar do sonho completamente. Às vezes são vagas lembranças. E lemos lá no Livro dos Espíritos. Algumas vezes essas ideias, que são as lembranças do plano espiritual, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém e voltam
no momento necessário, como uma inspiração súbita. E também tem as lembranças de vidas passadas, né? Quando as pessoas que fazem regressão de memória conseguem, né, lembrar, essas lembranças estão lá no inconsciente. E na questão 393 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que nós não temos, é certo, durante a vida corpórea, uma lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos nas existências anteriores. Mas temos de tudo isso uma intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores, aquelas tendências instintivas que podem nos prejudicar. Então, as tendências inatas, enquanto estamos aqui encarnados, são frutos das experiências das vidas passadas, estão lá no inconsciente. As memórias das vidas anteriores estão lá no inconsciente. Os sonhos estão lá no inconsciente. Ou seja, né, a espiritualidade falando que o inconsciente é o nosso espírito. A psicanálise diz: o inconsciente está convencido da imortalidade da alma. Ou seja, o inconsciente, o estado inconsciente é a manifestação do nosso espírito. Mas o que acontece? A nossa consciência teme e nega a morte. No entanto, o inconsciente sabe que a morte não existe. O que é a consciência? É a capacidade de interagir com esses estímulos externos ou internos, né? Para responder a eles. A mente pode ser comparada a um iceberg. O inconsciente é toda aquela parte submersa do iceberg, mais de 90%. E aquela parte emersa, aquela pontinha, é o consciente. E aí, escrevem, né, os autores, o consciente teme e por isso nega a morte, mas o inconsciente sabe que a morte não existe. Então, existe esse conflito mental entre o consciente e o inconsciente. E aí nós acionamos um mecanismo de defesa, que é a fuga. Ou seja, a gente não quer pensar na morte, não quer falar sobre a morte, não quer fazer reflexões sobre a morte. Mas então, como não ter medo da morte? Como sofrer menos diante da morte de um ente querido? Buscar o conhecimento. A Sueli Calda-Schubert escreve: as pessoas totalmente desconsoladas e não raro desestruturadas procuram cada vez mais o centro espírita e as respostas da doutrina espírita. Nada lhes conforta e ameniza a dor, porque, segundo creem, não há mais esperanças, nem possibilidade de reencontro com o ser amado que fez a grande viagem. E, no entanto, a doutrina espírita nos esclarece que ninguém morre, a vida não cessa e continua em outra dimensão. O ente querido está vivo, não morreu, né? Ele prossegue nos amando, né? A nós que ficamos, eles recebem as vibrações que lhes enviamos. Se nós nos angustiamos, nos revoltamos, nos desesperamos pela partida dele, eles ficam tristes, eles até anseiam por voltar e nos dizer que não morreram, que estão mais vivos do que nunca, que a separação é temporária, que os laços de amor e de afeto permanecem.
O Confúcio, filósofo chinês, viveu no século 6 e 5 a.C., escreveu: quer saber da morte? Bem, pouparei meu fôlego. Quando você conhecer a vida, e só então tornaremos a falar da morte. E aí, sabemos o que é a vida, para que ela serve, como viver bem, com ética, de uma forma produtiva. Sabemos extrair todo o ensinamento que a vida nos traz, às vezes até que a dor nos apresenta, que a finalidade da dor é nos fazer refletir para amadurecer no nosso espírito. Olha que interessante, o José Carlos de Luca, no livro Alguém Me Tocou, faz uma referência a Paulo de Tarso, que diz para buscarmos as coisas do alto em vez de centrarmos a nossa vida exclusivamente na busca de valores materiais, porque são passageiros e deixaremos na terra. Aí o José Carlos de Luca escreve nesse livro: para não me esquecer disso, do que nos ensina Paulo de Tarso, vez ou outra costumo visitar algum cemitério. Olho bem para os túmulos, vejo as fotografias dos falecidos, as datas em que partiram desta vida, e imagino que um dia chegará também a minha vez de deixar este plano de existência. Aqui deixarei todos os meus bens terrenos, meu cargo público, meus familiares e destaque social. Todos os meus, entre aspas, ficarão por aqui. Só irão comigo as consequências que porventura tiver feito em meu próprio espírito no campo da justiça, do amor e da caridade. Então, aqui ele está nos ensinando que olhar a morte é um processo, pode se tornar um processo criativo. E ele fala que algumas pessoas emergem desse processo para uma vida melhor. No entanto, não é sempre assim, Porque a sociedade nos impõe uma alegria obrigatória, nos ensina a não pensar na morte. A morte é um tabu. Mas esse desconhecimento dificulta o nosso engajamento nos processos de luto, alonga o processo de luto, bloqueia as saídas criativas e enriquecedoras que o processo de luto pode oferecer. Mas o que é o luto? É um processo de adaptação, de ajustamento diante das condições da vida causadas pela perda de um familiar, de um amigo. E diante disso nós temos que criar uma nova rotina, diante da perda. Então o luto é um processo emocional decorrente de perdas significativas. Pode ser de uma pessoa querida, de um relacionamento amoroso, de um emprego, de uma amizade. O luto é um processo benéfico, porque apesar de todo o sofrimento que traz, também traz um aprendizado. Por isso que nós precisamos ser flexíveis. Precisamos buscar novas estratégias, um novo repertório. O luto nos tira da zona de conforto, nos desafia a aprender. E é um processo assim, onde surgem emoções muito variadas, Principalmente tristeza, nostalgia, saudades, medo, insegurança, as incertezas frente ao desconhecido, Então é um mix de sentimentos. Um dia a gente está melhor, um dia a gente está pior. Então o luto é esse processo dual. Há momentos de sentir dor, sofrimento, de extravasar. Há momentos de investir na própria vida. Então ocorre essa oscilação e não tem data certa para acabar. É uma adaptação que vai acontecendo, A gente vai mudando os padrões de comportamento, muda as relações, muda o significado que temos das coisas, das pessoas, dos eventos. E aí a gente consegue inovar,
consegue até buscar um melhor autoconhecimento. Então, por quê? Porque nós estamos nos sentindo desafiados, testados, provocados. Isso leva a um crescimento interior, leva a um amadurecimento espiritual. Mas o luto é um processo que demora mais ou menos tempo, né? E o que complica o luto? Os arrependimentos que a gente pode carregar. Mas precisamos olhar para trás e ver coisas que, né, nem tudo a gente compreendia naquele momento, ver que as coisas não estavam visíveis naquele momento, perceptíveis. Por isso é necessário ressignificar. Hoje eu sou diferente de ontem e trabalhar essa culpa. Outra coisa que complica o luto é quando a pessoa já apresentava um quadro depressivo, ou se há lutos anteriores mal elaborados, ou se ocorreram experiências traumáticas, ou quando não houve despedidas a velório, por exemplo, nos casos de desastres em que o corpo não é encontrado. Os ritos de despedida são diferentes para cada cultura, mas todos têm uma função comum, é a conscientização da realidade, né? Realmente a pessoa faleceu, mas também é uma oportunidade de despedida, de reencontro de amigos e familiares, né? Nessa reunião social, porque isso fortalece os laços de afeto, há esse apoio de amigos e familiares que traz ao enlutado uma sensação de pertencer a uma comunidade, de estar acolhido. E também traz a oportunidade de refletir sobre o relacionamento, o que significou, né, viver com aquela pessoa que não está mais aqui. Então a gente faz um balanço e parte para se adaptar às novas condições de vida. E aí é muito importante que os familiares e os amigos dos enlutados reconheçam a importância do processo de luto, né? Dar tempo ao tempo para o enlutado, ter compaixão, gentileza, carinho, estar presente, né? Oferecer o ombro, os ouvidos ou uma ajuda prática. Então a gente vê que a doutrina espírita, a psicanálise, a autora Sueli Caldas-Schubert, o Confúcio, José Carlos de Luca, nos ensinaram como não temer a morte, como viver um luto saudável, como viver uma vida plena de confiança em Deus. E aí eu gostaria de finalizar lendo um poema do Espírito Maria Dolores, que com seu exemplo de vida nos traz um grande ensinamento. Está lá no livro Antologia da Espiritualidade, psicografado pelo Chico Xavier. Esse poema chama-se Petições de Natal. Estamos em dezembro, né? Perto do Natal. Então diz a Maria Dolores: Senhor, quando criança, se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem, pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que eu via anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada. Embora, ao fim da estrada, fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre, no além, onde o consolo me refaz. Ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz, contente,
e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso lembrar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Então, que a paz de Jesus se estenda por todo o planeta e esteja em nossos corações e nossas vidas. Muito obrigada.